Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma expedição. Segundo os pioneiros, lá em 1928, aqui na recém-criada Marília, se falava de um assunto, a chegada do trem. O Correio de Marília, o jornal, já noticiava: dia 1º de julho o trem chegará. E às 11 horas e 19 minutos deste dia, aconteceu. O trem chegou. E como descreve a historiadora mariliense Rosalina Tanuri, quando a locomotiva da Paulista entrou na plataforma, apitando triunfantemente, uma bateria de 21 tiros levou ao delírio apoteótico o entusiasmo da nossa gente. 13 carros repletos de passageiros pararam pela primeira vez na plataforma de Marília e 3.000 pessoas estavam ali para recebê-los. Daí em diante a cidade vibrava, todos acertavam seus relógios com a chegada do trem. Bom, e não é por menos, né, gente? O trem, além de assegurar o transporte de passageiros e da produção agrícola, ia plantando cidades. E hoje o Expedição vai mostrar um desses lugares, o distrito de Padre Nóbrega. Fique ligado, porque eu prometo que no final você vai falar assim: nossa, quanta coisa eu aprendi, ok? Vamos lá então. Bento de Abreu Sampaio Vidal, um dos fundadores de Marília, possuía diversas terras aqui na região. E uma delas foi a Fazenda São Paulo, onde eu estou agora, que chegava até a linha do trem, que seguia para o município de Pompeia. E foi aqui, nas terras da fazenda, que em 1936 surgiu o distrito de Padre Nóbrega. Aqui na Fazenda São Paulo ainda pode ser encontrado construções daquela época. A partir da abolição dos escravos em 1888, as fazendas de café passaram por grandes mudanças arquitetônicas. Antes, sua característica principal era a casa grande e a senzala. Já no início do século XX, passou a ter sede com seus jardins, casa dos colonos e até igreja. A produção de café sempre precisou de uma arquitetura própria, e isso para otimizar todo o processo produtivo. Isso resultou em uma arquitetura específica e original. Tudo era planejado para a secagem e o beneficiamento do grão. Hoje a Fazenda São Paulo se mantém com a criação de gados e suínos. O distrito de Padre Nóbrega leva esse nome em homenagem ao jesuíta Manuel da Nóbrega. E a Companhia Paulista de Estradas de Ferro vinha obedecendo a ordem alfabética, conforme foi surgindo as vilas. Lácio, Marília, N, Nóbrega, e Bento de Abreu Sampaio Vidal, considerado então o fundador aqui do distrito, fez questão de duas coisas. A primeira foi a encomenda da construção da igreja Nossa Senhora Aparecida, projeto do paisagista J. Watts Rodrigues em estilo seiscentista, ou seja, com sua única torre e traços simples, uma arquitetura do barroco colonial brasileiro. A segunda foi destinar um grande terreno para a educação. Em 1954, o grupo escolar recebeu o nome de Maria Isabel Sampaio Vidal, em homenagem à esposa de Bento. Aqui, pude encontrar o livro escrito pela Maria José Zilman, ex-diretora da escola, onde conta a história da criação do grupo escolar que se mescla com a do distrito. E andando aqui pelo centro do distrito, não tem como não perceber esta intervenção artística. A gente acha que essas intervenções só acontecem em cidades grandes, mas esta intervenção urbana é bem interessante. Dá uma olhada nisso. Então, fiquei observando essas pinturas e admito com muita curiosidade.
É uma exposição de arte permanente que eu posso interpretar como arte naif, ou seja, nada acadêmico. Eu ficaria ali sob a sombra da mangueira de 100 anos contemplando as pinturas, mas o seu João, esposo da autora, me convidou para entrar. A estética dessa arte pode ser definida como sem compromisso. O artista parte de suas experiências próprias e as expõe de uma forma simples e espontânea. Aqui, os mais diferentes tecidos compõem as paredes de jacarandá de 100 anos. Isso mesmo, a mesma idade da mangueira. Os bibelôs e mensagens de fé estão lado a lado com as pinturas. Mas enfim, cadê a responsável por este lugar surreal? Para conhecê-la, fui até o seu trabalho. Essa é a Dona Maria, 59 anos, nasceu na Paraíba. Veio para Nóbrega com 8 meses de idade. E ela, sem parar de plantar o milho, foi logo dizendo para mim que aqui é mais do que o seu lugar de trabalho, é o seu refúgio. Olha só. A pintar? Pintar. Quando eu perdi minha mãe, em 2009. Fiquei muita solidão. Minha mãe, ela morreu com 92 anos, só que ela era lúcida. Uhum. E ela era minha amiga, era mãe, amiga, irmã. Ela estava muito velha. Aí eu falei, eu vou meter umas madeiras velhas pintadas, que a casa fica bonita. Tem uma neta? Tem uma neta, mas falou, estou morrendo de saudade, não tem dinheiro para ir lá. Elas estão aonde? Ela está onde? Paranaíba. Sou paraibana, neta de pernambucana. 100 anos que aquele pé de manga lá. A senhora que plantou ele, a dona Alice, ela vinha aí, ela estava com 98 anos. Foi ela que plantou no dia que ela estava fazendo 6 anos de idade. E fez 10 anos agora que ela faleceu. Por isso que eu sei que a casa tem mais de 100 anos. Conta pra nós. O Tasso já foi aberto há muitos anos, mas eu tenho um voto com Deus que eu já fiz. Eu quero conhecer o Tasso, mas com R$1.000 na mão. Porque eu não tenho aposentadoria, não tenho renda nenhuma. Sortinho que A senhora não conseguiu aposentadoria ainda? não tem não, tem nada. Tem Deus no céu para me ajudar e pronto. Depois, ela chamou o gado do vizinho para me mostrar a fila que fazem para receber o carinho dela. Só que desta vez, comigo ali, eles não vieram. Bom, está na hora de me despedir, pois tem muita coisa que quero conhecer e mostrar. Essa estrada aqui vai até a Serra do Macuco, ou 7 voltas, como alguns a chamam. E além da grande geodiversidade, apresenta algumas curiosidades. Dá uma olhada nisso. Minha primeira parada foi aqui na Fazendinha Caminho da Roça. Muito bem recebido pelo Adolfo, aqui é desenvolvido um importante trabalho de educação ambiental. Aberto para a visitação de famílias e grupos escolares previamente agendado, sua equipe de educadores leva um visitante ao reconhecimento da rica fauna e flora do lugar, principalmente o contato com o ambiente rural. Sem dúvida, uma grande oportunidade para qualquer pessoa ter contato com a natureza. Saindo dali, fui conhecer a Fazenda São José. Essas propriedades eram organizadas para proporcionar moradia e atividades comunitárias. Aqui tinha até cinema. Fui recebido pelo seu Walter, funcionário e morador que me mostrou essa data, 1943. Perguntei da igreja e ele, me indicando o lugar, explicou que muita coisa foi demolida para dar lugar aos pastos. Essa cruz é o que restou da igreja. A fazenda, além da criação bovina,
ainda produz café. Em seguida, fui conhecer o antigo clube de campo Marambaia. Seu Luiz, que mora em Nóbrega desde os anos 50, conta que o clube teve seu auge de festas e pescarias nos anos 60. Mas o clube logo não vingou. Uns dizem que foi por questões políticas, outros, os inúmeros afogamentos. Seu Luiz diz apenas que coisas do antigo dono. O que importa é que está sendo reformado. Quem sabe um dia teremos um novo clube de campo. No dia 11 de abril de 1993, exatamente aqui nessa parte da estrada, o paleontólogo William Nava fez a sua primeira descoberta. Encontrou o primeiro fóssil de dinossauro, colocando Marília no circuito internacional da paleontologia. Daí em diante, o seu trabalho não parou. Foram várias outras descobertas de fósseis na região de Marília. Em 1930, já havia aqui na região de Nóbrega mais de 300 famílias de imigrantes japoneses, e a maioria na zona rural. E parece que eles escolheram este lugar para morar. E conforme descreve a historiadora Rosalina Tanuri, eles revolucionaram o conceito de trabalhar a terra. Os japoneses foram chegando e assombraram-se com a terra à vista e a perder-se de vista. No mar verde de matas, desfraldaram a bandeira da esperança. Nos anos seguintes, houve o declínio da economia cafeeira e o algodão tomou a vez. Em 1944, Marília e região batiu o recorde mundial da produção. Mas logo depois as pastagens tomaram conta. Mas o que importa é que até hoje os japoneses são um exemplo do saber aproveitar a terra. Olha só essa imagem aérea da produção de hortifruti do sítio Santa Maria. Aqui no pé da serra pude conhecer a capela de Santa Terezinha, na propriedade de mesmo nome. Minha amiga Verinha me contou, via Facebook, que quando morava aqui numa das fazendas da região, lá pelos anos 70, acontecia uma missa uma vez por mês. Aos 11 anos de idade, ela estudava em Nóbrega. E toda sexta-feira, ela e sua turma paravam no córrego do Macuco para nadar. Pulavam de cima da ponte, onde embaixo tinha uma mini prainha de areia bem branquinha. É uma pena que o Macuco hoje está quase todo assoreado. Assim como Marília, o distrito de Padre Nóbrega está no ramo da Serra de Agudos, e entre as bacias Aguapeí e Peixe. Isso proporciona uma hidrografia satisfatória. Além do córrego do Macuco, nascem aqui também o Ribeirão do Veado e o Ribeirão dos Índios, que desembocam no Tibiriçá. O rio Caingangue, que vai direto para Aguapeí, e o córrego Araras, que ao se juntar com o do Pombo, chega até o Peixe. E o tempo passou, o futebol fez seu gol, outros transportes trouxeram mais pessoas, o comércio se instalou, até o presídio chegou. Nóbrega passou por um grande desmembramento. Algumas das grandes propriedades se dividiram, surgindo assim os sítios e chácaras de recreio. Um outro fato que não dá para passar desapercebido é a instalação de grandes empreendimentos habitacionais de caráter popular. Hoje, Nóbrega, com aproximadamente 4.000 habitantes, me faz questionar: como é feito o tratamento de esgoto do distrito? Em 1994, a Comissão de Registros Históricos de Marília estiveram aqui fazendo um levantamento de dados.
e constataram que 70% do esgoto era tratado. Assim, entrei em contato com o Departamento de Águas e Esgotos de Marília para saber se houve alguma evolução, e me afirmaram que hoje é 100% tratado. Mas meu instinto de mariliense me levou a dar uma volta e conhecer os novos bairros. A construtora também afirmou que todo o esgoto é tratado e continua ampliando suas obras. Satisfeito então com essas afirmações, essas fotos fiz em 2014 na Cachoeira Pedra da Bica, no Córrego Araras. Um lugar muito lindo com grande potencial turístico. Vale a pena voltar lá. Bom, gente, agora eu vim do outro lado do distrito dar uma olhada no Córrego Araras, também chamada por alguns de Bica da Pedra. E já conheci este lugar. E uma coisa boa é que está numa área de proteção permanente, então tem muita árvore aqui. E é um córrego que já passou por vários problemas. Já esteve poluído, outra hora despoluído, e acabei de chegar e estou vendo espuma na água, não é um bom sinal. Eu vou descer mais um pouco, tem uma cachoeira ali embaixo. Vamos dar uma olhada. 1, 2, 3, me preparando para xingar. Olha, gente, um banho de espuma agora ia cair super bem, não é mesmo? Pois é, ó, mais um esgotão, né? Cadê o Córrego Araras? Acabou, não existe mais, né? Não sei, bem de Nóbrega, né? Agora, quem está despejando, minha missão aqui é mostrar, olha, este lugar está desse jeito, ok? Agora cabe, né, aos órgãos competentes investigar quem que está jogando, né, porque não está sendo tratado esse esgoto, ok? Acabou, né? Córrego Araras, Bica da Pedra, estava tudo muito bem, né? Tem que ter alguma coisa. Eu nem vou me dar o trabalho de descer ali na cachoeira, porque eu vou me poupar e poupar vocês dessa imagem catastrófica, ridícula. Vocês podem perceber que o Araras vem por dois caminhos, dois córregos, e os dois estão poluídos, ou seja, dois lugares estão despejando esgoto no coitado do Araras. Pois é, depois desse banho de água fria, ou melhor de espuma, achei melhor ir conhecer a antiga estação de trem. Em 1971, foi criado a FEPASA, que administrou o ramal até o ano de 98. No seu projeto inicial, a estação de Nóbrega foi chamada de Nipônica, filho do Japão. Nos anos 90, o trem começou a parar somente em cidades maiores e funcionários começaram a ser demitidos. Em 2001, o trem parou de vez. E agora, olha só o que aconteceu com esta importante parte da história do nosso lugar. Pois é, se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, seus tripulantes diriam que aqui não habita nenhuma civilização inteligente. O que chamamos de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais, devastação, poluição, envenenamento das terras.
E o que chamamos de progresso não passa de uma guerra contra a história e o meio ambiente. Eu questionei profundamente o papel social dos meus vídeos. E quando não havia mais nada o que fazer aqui, quando não havia mais esperança, encontrei este lugar. Nas últimas expedições eu tenho encontrado muita coisa ruim, né? Muita degradação do meio ambiente, muitos córregos recebendo esgoto. E quando eu me deparo com uma coisa maravilhosa, como essa que eu estou aqui, eu penso, não, eu tenho que mostrar isso. Bom, gente, estou aqui ao lado da professora de biologia, Lúcia. Ela também foi minha professora. É um prazer estar aqui, Lúcia. E é o seguinte, eu tenho mostrado também nesse vídeo que antes da colonização aqui era tudo floresta, depois houve o café, depois a plantação do algodão e depois pastagem, né? Quando você chegou aqui, como que era esse lugar e por que você decidiu, né, transformar esse lugar aqui? Ah, Elândio, quando eu cheguei aqui, essa parte aqui era toda cheia de erosões, buracos, tinha somente capim colonial, né? E só buracos, não tinha uma vegetação, não tinha nada. A água entrava, ia levando tudo, então não sobrava nada desse pedaço aqui. Ficava tudo cheio de areia, né? E sem nada de plantas, nada de árvores, nada disso. Aí vocês decidiram, né, plantar a mudinha ali, isso foi quando? Então, a ideia de fazer um reflorestamento pequeno aqui nesse local foi ideia dos meus filhos. Eles decidiram porque ninguém segurava a água, era difícil controlar. A água desce direto para o Ribeirão dos Índios, que nasce aqui atrás. Então, não tinha jeito. Então, eles falaram assim, o único jeito de segurar a água e diminuir a erosão é plantar árvores nativas. Então, na época, eles plantaram, eles foram atrás dessas mudas de plantas nativas e foi essa data, a gente pode colocar em 1997, que nós fizemos as primeiras plantas. Nesse pequeno pedaço de terra aqui, existem mais ou menos 100 árvores. Olha. E essas árvores são árvores como pau-brasil, angico, jacarandá, jequitibá, ingá, árvores que eram, né, nativas aqui das terras de Marília mesmo. E a gente percebe quando a gente entra aqui a mudança de temperatura. Né? Explica para nós qual o benefício, né, de um reflorestamento, né, para o meio ambiente. Não, o benefício de árvores altas, plantadas, é que altera o clima. Aqui é um lugar pequeno, mas você já sentiu a diferença quando entrou aqui. Então, quer dizer que essas árvores têm dois elementos do clima que são fundamentais, que é a umidade do ar e a temperatura. Influencia demais. Aqui elas é pequeno, mas elas retêm a umidade do ar e a temperatura desse local é bem menor, por exemplo, em relação à temperatura da cidade. E as árvores acabam atraindo vários animais. Além disso, né, mudança no clima, ainda tem um benefício que é o aumento da biodiversidade, por exemplo. Aqui nesse local vivem muitas aves,
essas árvores já produzem frutos e as árvores produzem fruto e as aves se alimentam desse fruto. Então, tendo as aves, aparecem outros animais. Aparecem sapos diferentes, né, diferentes anfíbios, diferentes répteis, até mamíferos pequenos aparecem aqui. Então, esses animais que nem existiam, essas aves que não existiam aqui, e muitos insetos voltaram para esse local. E é um lugar relativamente pequeno, agora imagina uma floresta. Numa floresta, tipo a floresta amazônica, ela controla o clima, né, do país inteiro, porque tem muitas árvores, é uma área muito maior, né, onde a umidade do ar e a temperatura influenciam o clima de todo o país. Ô Lúcia, e como que está hoje em relação ao currículo escolar? Como é que está sendo abordado a questão ambiental para essa garotada que vem chegando aí, para essa nova geração? Né? É satisfatório, né? Como está sendo abordado esses currículos oficiais do MEC, do Estado de São Paulo? Como que está isso? Bom, o currículo aqui que a gente segue de Biologia do Ensino Médio, ele está presente no caderno do aluno. Então, quando você olha o caderno do aluno, você vê que na parte ambiental, em todas as outras áreas da biologia, parte sempre da realidade do aluno. Para realizar qualquer atividade, vai partir da realidade do aluno. Então, o currículo do aluno, ele é construtivista. Ele constrói a partir... O professor ele é mediador do conhecimento. Então, da aprendizagem desse aluno. Então, ele parte da discussão coletiva do aluno e aí eles vão chegar a determinadas ideias, né, de conhecimento. Os alunos, então é totalmente construtivista. Então, se é satisfatório ou não, é assim, ó, porque o currículo é difícil de ser aplicado, porque nem sempre o professor tem uma formação construtivista. Outra coisa que a gente nota no currículo é que, assim, o currículo não respeita a realidade de cada lugar. De cada lugar. Então, as características de cada lugar. É um currículo único para todo o estado de São Paulo. Então, não respeita nem as características, nem as peculiaridades de cada lugar. Isso, para mim, também é uma falha, porque aí o professor teria que fazer as alterações por ele. Outra coisa que eu faço, assim, uma crítica é a respeito da transversalidade. Por exemplo, o currículo, ele aborda a questão ambiental, mas ele deixa a desejar nas questões sociais, as questões políticas, culturais e econômicas, que influenciam no meio ambiente. Sim. Então isso deixa em aberto lá. É a questão do esgoto, né? Que se for discutir, né, o córrego daquela região, a gente vai chegar... É uma questão política. Né, na realidade que, né, recebe esgoto e tal, e chega nesse político, chega nessa parte política. E parece que não querem muito isso. Aí, por exemplo, como que a sociedade é afetada pela degradação ambiental? Né? Muita gente não tem conhecimento disso. Por que a parte econômica? Porque a gente hoje vive num mundo industrializado, a poluição afeta o meio ambiente. Então, todo esse pessoal que tem, assim, maior renda, os que têm indústria, todos eles vai reduzir, por exemplo, a poluição, então eles têm que reduzir a produção. Aí entra na parte econômica. Então, é dinheiro, e precisa de dinheiro mesmo para conservar o meio ambiente, né? Para preservar esse meio ambiente. Bom, Lúcia, lugar lindo, viu? Estamos aqui debaixo de uma... Ingá, né? Bom, você mostra um pouquinho das vou árvores mostrar. pra nós? What a wonderful world. What a wonderful world. They're really saying I love you.
Agora eu estou com meus amigos Rodolfo e Lúcia. Eles vão me mostrar a nascente do Ribeirão dos Índios. Vamos lá. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. What a wonderful world. Aqui chegamos na nascente do Ribeirão dos Índios, né? Essa água aqui que corre pro Tibiriçá, depois pro Aguapeí e depois pro Paranazão, por sua vez lá no Prata e por fim no Oceano Atlântico, né? Depois evapora e volta de novo em forma de chuva para a Terra. Maravilhoso esse sistema.